Na lei de independência do Banco Central, colocaram um jabuti no artigo 6º, onde lá proíbe o Congresso Nacional de pedir informação ao Banco Central. Onde é que você já viu isso? O Banco Central virou um órgão do além, é lá do céu. Ninguém pode impedir. Por que isso? Porque tem um artigo na Constituição chamado artigo 50, que diz que todo mundo, ministério, vinculado às autarquias, fundações, todo mundo deve prestar informações ao Congresso Nacional. O Brasil investe muito pouco, que a dívida é recorde em termos de países emergentes. A nossa carga tributária também é líder entre os países emergentes. Mas fatalmente em 2027 vai ter que colocar o Congresso, o governo e a sociedade vão ter que debater, porque vai chegar um estrangulamento absoluto. O sistema financeiro não deixa o Congresso Nacional, neste caso, o Senado Federal, porque a Constituição determinou a LRF que a gente tinha que estabelecer limites de endividamento do setor público. O comportamento das finanças públicas determina em grande parte, além de outras circunstâncias, de choques externos, situação internacional, segurança jurídica, os marcos fundamentais regulatórios dos principais setores da economia, tudo isso impacta na confiança. Olá, muito bem-vindos ao Dois Pontos. Vamos falar hoje de contas públicas. O Orçamento Geral da União de 2025 faz uma projeção de receitas em torno de 6 trilhões, 5,8 trilhões de reais. Só que é um valor que está comprometido com dívida pública, com despesas que são engessadas em algumas áreas e também com a Previdência. O próprio governo federal faz uma estimativa de que em 2027 não vai ter recurso para mais nada, não vai sobrar dinheiro para nada. E aí, faz o quê? Porque não vai ter dinheiro nem para as despesas correntes. E o relatório mais recente do IFE, que é a Instituição Fiscal Independente, vinculada ao Senado Federal, faz uma outra projeção também que assusta. Diz o seguinte, que o endividamento público vai chegar a 100% do PIB em 2030. Diante disso, fazer o quê? Será que tem solução para resolver esse problema orçamentário? Como que é a questão do ajuste fiscal? São pontos que a gente vai abordar aqui para saber quais são os caminhos para uma solução e para evitar que haja, de fato, esse colapso absoluto. Claro que para isso eu tenho aqui comigo o repórter de economia do Estadão, Daniel Vetterman. Daniel, muito bem-vindo. Muito obrigado, Ozean. Vamos conversar. Vamos conversar sim. E os nossos convidados de hoje aqui no estúdio, essa discussão promete, tá? Porque, inclusive, eles têm pontos de vista bem diferentes em relação a algumas abordagens sobre essas contas públicas. Vamos ver como é que vai ser esse debate por aqui. Comigo no estúdio, Marcos Pestana, ele que é o diretor executivo do IFE, essa instituição fiscal independente, já foi deputado federal e também foi professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Muito bem-vindo. Daniel, Rosean, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, agradecer ao Estadão por esse espaço de debate e aqui muito bem acompanhado pelo Mauro, que é um grande deputado que tem seu foco na questão econômica e vai poder contribuir muito com a nossa reflexão. E o nosso outro convidado, o deputado federal, que é economista, PhD em economia, foi professor, ele é professor licenciado da Universidade Federal do Ceará e tem uma trajetória aí na área de poder executivo lá no Ceará, secretário de planejamento, da Casa Civil, de administração e da Fazenda lá no estado do Ceará. Então, mergulhado nas contas públicas, temos o deputado Mauro Benevides Filho. Muito obrigada também. Muito bem-vindo. Olha, primeiro dizer do privilégio que temos hoje aqui com todos vocês, com o Daniel, com o nosso presidente da IFE, Marcos, que também gosta muito e atua muito nessa área. Eu não tenho dúvida que o debate de hoje não vai ter encanto nenhum. Fica aqui com a gente, porque não tem, você só vai encontrar aqui nesse podcast. E vamos discutir a fundo, então. E aí a minha pergunta já diretamente para vocês, né? É saber como que se resolve essa solução hoje, né? Qual é a avaliação de vocês em relação à situação fiscal hoje do país, em relação a esse orçamento, e quais são os caminhos para encontrar uma solução e equilibrar essas contas públicas? Vamos tentar discutir a floresta e não só a árvore conjuntural. Há uma tomada de consciência, toda essa ida e vinda do IOF, das medidas alternativas de outras fontes de receita, tributação, aumento de tributação em alguns títulos
do mercado financeiro, em algumas aplicações, fintechs e bets e tudo mais. Toda essa discussão revela uma consciência cada vez maior sobre a gravidade do impasse fiscal, do estrangulamento. Você vive, desde 2014, um desequilíbrio nas contas. O déficit primário está presente desde 2014. Antes não, se produzia superávit primário com o objetivo de pagar juros da dívida e estancar o crescimento da dívida. Qual é o objetivo de um ajuste? Claro que tem saída. Não há problema que não tenha solução. É preciso clareza, diagnóstico e abordagem correta ao problema. Você tem 3 grandes objetivos. Primeiro, evitar o estrangulamento de curto prazo, que está identificada pelos próprios números do governo na LDO proposta para 2026, que está em discussão no Congresso Nacional. O Mauro vai poder discutir um pouco isso, como é que eles estão vendo na perspectiva do parlamento brasileiro. Então você tem que evitar uma coisa de curto prazo, essa discussão toda visa isso, salvar 25 e 26. Mas você tem 2 questões mais estruturais, que é o primeiro objetivo, estancar o crescimento da dívida. Nós soltamos o nosso relatório recentemente, o relatório de junho da IFE, e que identifica uma trajetória de crescimento explosivo da dívida pública, que tende a 100% do PIB em 2030, mantidas nas atuais condições de temperatura e pressão. Então é preciso gerar superávites primários para estancar paralelamente a queda, criar o ambiente para a queda da taxa de juros. Os 2 elementos que podem impactar para estancar o crescimento da dívida. Mas tem um terceiro objetivo. Na LDO, o próprio governo confessa que o investimento vai ser 0 a partir de 27, exceto na educação e na saúde, que são protegidos por vinculações constitucionais, não vai ter investimento. Me caiu a ficha nessa discussão da CPI das bets, o próprio presidente do Banco Central foi lá, as bets estão faturando de 20 a 30 bilhões por mês. Quer dizer, pela média, 300 bilhões. Vocês já imaginaram, o PAC no orçamento desse ano são 60 e uma parte foi contingenciada. 60 bilhões para fazer portos, ferrovias, aeroportos, estradas, projetos de irrigação, soluções hídricas, moradia, saneamento. 60 bilhões. Durma com um barulho desse. O Brasil joga 5 PACs nas apostas eletrônicas. 300 bilhões de faturamento das bets contra um PAC de 60 e que tende a 0. Então, você tem toda uma discussão de curto prazo, mas é preciso ter a visão global da floresta. Bom, então vamos lá, porque essas informações elas são todas voltadas exclusivamente para a despesa primária. O que é despesa primária? Despesa primária são todas as despesas que não são de cunho financeiro, ou seja, nem juros, nem amortização, nem a rolagem da dívida, que meus colegas economistas não gostam de contabilizar isso como despesa, porque é só passar para frente o respectivo valor. Primeiro, essa informação da gastança ela não existe. Em 2023, a despesa primária sobre PIB foi 19,5%. Em 2024, ela caiu para 18,6%. Então, eu preciso saber de onde está saindo essa informação da gastança, porque numericamente ela não existe. E o dado que saiu agora recentemente, nos últimos 12 meses, o governo federal vem com um resultado superavitário de aproximadamente 60 bilhões de reais. Portanto, a gente precisa analisar melhor de como essas informações estão chegando até aqui. O governo federal já chegou a ter 19,3% de receita sobre PIB. Com os incentivos que foram dados, caiu para 17,4% e agora está sendo recuperado, que hoje deve estar 18,4% mais ou menos, há um processo de recuperação do que sempre foi na vida inteira aqui do nosso país. Então não tem nenhuma novidade em relação a essa questão. E aí, quando se fala nisso, olha, a gastança está muito assim, está muito assado, eu me lembro bem
agora em dezembro, quando o Congresso aprovou o corte de gastos de algumas ações, como, por exemplo, a gente alterou a regra do salário mínimo, em vez de ser PIB mais o crescimento, inflação mais o PIB de 2 anos atrás, limitamos a 2,5% e não 3,2%, que tinha sido o PIB. A gente limitou para tentar diminuir as decisões judiciais sobre BPC, que cresceram demais. A gente diminuiu o abono, que você pagava até 2 salários mínimos, diminuiu para um salário e meio. Nós economizamos 48 bilhões de reais. E o mercado financeiro, olha, isso é um absurdo, como é que pode? Podia ter feito muito mais, a expectativa era 86. No mesmo dia, olha só, hein? No mesmo dia, meu caro Daniel, você que tem feito reportagens bastante profundas nessa área, no mesmo dia, parece que foi até proposital, o Banco Central solta na sua decisão da Selic. O que é a Selic? É aquela taxa de juros que o governo paga sobre sua dívida, ou então que nós chamamos de taxa básica de juros, porque ela é referência das demais taxas de juros. No mesmo dia, ele aumenta 1% e faz o que nós chamamos de forward guidance, ou seja, você faz uma indicação do que será lá na frente. Ele indicou mais 1 e mais 1. Cada 1%, pelo último relatório do Banco Central, são 53 bilhões de reais. 3% dá 3 vezes 3, 9, 3 vezes 5, 15. 159 bilhões a mais de juros para essa tal dívida que o pessoal diz que está explodindo. Então precisamos... Então cortar 48 bilhões foi pouco, mas no mesmo dia você aumenta a despesa financeira em 159 bilhões e ninguém diz nada. Está tudo lindo, maravilhoso. Então, qual é a conclusão dessa informação? O pessoal diz assim, olha, a dívida aumentou 980 bilhões de reais. A gastança é extraordinária, um absurdo. O governo tem que ter precaução, precisa tomar as medidas de contenção de despesa. Pedi meus alunos para poder decompor de onde vieram as contribuições para aumentar essa dívida. E, para surpresa nossa, você vai encontrar ali mais ou menos 30 bilhões do câmbio, não é tão grande porque ele vendeu 30 bilhões de dólares no final do ano, mas tem lá, tem o resultado... antes de eu continuar, o resultado primário de 2023 foi menos 228 bilhões de reais. O resultado primário de 2024 foi menos 11 pelo conceito do Tesouro e menos 43 pelo conceito do Banco Central. Por que são diferentes? Porque o Banco Central ele apura abaixo da linha e ele leva em conta despesas que são extraordinárias, que não está previsto no dia a dia. Como no caso do Brasil, foram os 30 bilhões do Rio Grande do Sul, daquela enchente absurda, e os 700 milhões daquelas questões climáticas, incêndios que nós tivemos. Então lá dá 44. Mesmo adotando do Banco Central, 44 bilhões de déficit primário, cai de 228 para 44. Como é que se diz que o governo não tá fazendo a contenção desse resultado primário? Terceiro ponto. E aí o que é que sobra, professor Mauro Benevides Filho? Juros. Nós pagamos desse ano 900, a conta está um pouquinho diferente, em 12 bilhões, dá 952 bilhões de reais por ano. O Brasil está aumentando a sua dívida, não é por razões de primário. Não existe isso. E mais, quando foi instituído o tripé macroeconômico, eu também comento muito isso lá no Congresso, em 99 foi instituído o tripé macroeconômico. O que é isso? É o resultado primário, metas de inflação e câmbio flutuante. De 99 para cá, não me interessa quem é o presidente, se é Fernando Henrique, se é Bolsonaro, se é Lula, se é Dilma, não interessa. Nunca houve um resultado primário. Nunca capaz de pagar, pelo menos, os juros dessa dívida. Então tem algo que precisa, o modelo do Banco Central está equivocado. Eu já tive com os dois presidentes, tanto o presidente Roberto Campos Neto, tive agora recentemente com o presidente Galípolo. Tem algo errado no modelo do Banco Central que estão fixando, e só para ter a referência para concluir essa primeira parte, o Brasil tem uma taxa de juro real de 9,3%. Real significa aquilo que excede a variação da inflação. Então você tem Selic 15, inflação talvez feche, não sei, 5,5. Então você vai ter mais ou menos 9,3. Como é que pode a Rússia, que está em greve, ou está em guerra, digo melhor, tem uma taxa... Os bancos financiam a dívida pública da Rússia com a taxa de juro real menor do que a do Brasil. A Argentina deu um calote da dívida pública há 7 anos atrás. Agora, fresquinho, paga uma taxa de juros menor que a do Brasil. Israel,
que está em greve no Irã, está em greve com o Hezbollah, está em greve com o Houthi, está em guerra com todo mundo, taxa de juros real lá é 2%. Como é que o Brasil tem uma taxa de juros dessa magnitude? Aí o pessoal vem dizer que é pelo resultado primário. Isso não existe. Por isso que eu estou enfatizando nesse exato momento. Antes de eu passar para o Daniel, vou botar fogo aqui nessa discussão, porque eu quero ouvi-lo em relação às declarações dele. Eu sempre aprendo muito com o Marcos. Porque, assim, a questão primeiro, quando a gente fala de Rússia, é um paralelo muito distinto, e a Rússia, a gente sabe que a questão de transparência, inclusive das próprias contas públicas, dentre outros tantos fatores de não transparência no país, talvez deixem a gente sem ter um parâmetro. Mas a taxa de juros é pública, né? Sim, o mercado financeiro sabe. Agora sim, independentemente disso, a gente não tem esse controle em relação ao orçamento, essa transparência em relação a isso lá. Independentemente disso, e de fato os juros impactam as contas públicas, obviamente, o fato é, todo ano, e a cada ano vem mais, e agora com a expectativa de irem outras contas para dentro do orçamento, desses gastos extraordinários, para se colocar fora do orçamento, como é o caso do pagamento das pessoas que foram fraudadas ali no INSS com o desconto irregular. Sim, essas pessoas têm, obviamente, deixando muito claro, né, gente, que recebam esse dinheiro, porque é um absurdo. Mas é mais uma conta que o governo quer botar fora desse cálculo geral. Então, assim, tem controle de fato, sabe? Só para facilitar para o nosso ouvinte, espectador, a diferença de perspectiva atual minha e do Mauro. Eu represento uma instituição independente que faz as projeções, que não opina, que não tem visão de mérito valorativa, e a gente apresenta os números. Então, soltamos nosso relatório, está lá a projeção de déficit primário de 0,66% do PIB esse ano, e aí vamos chegar no final do ano ver se a IFE está correta ou não. A projeção de um crescimento da dívida que vai de 76% esse ano, vai para 82% e vai para 100% do PIB em 2030, guardadas as condições atuais de temperatura e pressão econômicas fiscais. O Mauro é um deputado que é focado na questão da economia e que, por dever de ofício, tem que ter uma valoração dos temas. Ele tem uma posição. A IFE, eu tenho minhas opiniões, mas a gente não opina. A IFE cabe só os alertas fiscais. O que é fato, e nós temos uma divergência, eu e Mauro, que é a matriz de pensamento do Ceará, muito enfaticamente e corretamente aborda, tem que discutir a questão monetária, a questão acima da linha, a despesa com juros, a dinâmica da dívida. Mas nós temos uma pequena divergência sobre o que é causa e o que é consequência. Para nós, para muita gente, o monetário, a taxa de juros, a dinâmica da dívida é consequência e não causa. Política econômica, economia é igual cobertor curto, puxa de um lado, sobra do outro. Mas, veja bem, nem toda a dívida é selicada, vinculada... metade da dívida só é vinculada à Selic, às decisões do Copom. Muitos dos juros são definidos no mercado. O governo brasileiro precisa financiar seu déficit, vai ao mercado e o emprestador, que vai pôr sua poupança em títulos do governo brasileiro, ele precifica o risco, o prêmio que ele quer para emprestar. Então, nem toda... Mas vamos considerar a parte da Selic. Quando a Selic teve o menor nível da história na gestão ainda do Roberto Campos, quando houve a âncora fiscal chamada teto do gasto. Ali, chegamos a 2,5% de Selic. Então, assim, é preciso cuidado na abordagem disso, mas o fato concreto é que o Brasil investe muito pouco, que a dívida é recorde em termos de países emergentes e que a nossa carga tributária também é líder entre os países emergentes. Então, não tem muita... tem que ter um ajuste que é um conjunto de coisas, não tem uma bala de prata.
tem que mexer, e não acredito que vai acontecer em 25 e 26. Mas, fatalmente, em 2027, vai ter que colocar o Congresso, o governo e a sociedade vão ter que debater, porque vai chegar um estrangulamento absoluto, e isso está nos números da própria LDO oferecida pelo governo. Você vai chegar a um estrangulamento, e o Guimarães Rosa fala que o sapo não pula por boniteza, mas por precisão. Então, você vai ter que pôr na mesa despesas tributárias, incentivos, revisitar a questão previdenciária, focar na questão da reforma administrativa da estrutura do Estado, as vinculações e indexações. Esse orçamento engessado é o orçamento mais engessado do mundo, não há precedente. Nós estamos inovando, tem o orçamento de base zero, a teoria do orçamento de base zero. O Brasil é tão criativo que está inventando o orçamento de base 100, onde não há nenhuma margem de flexibilidade. Veja, então, nós temos um enfoque diferente. O papel da IFE não é o papel do Mauro e do PDT, que tem uma valoração. Sim, não, mas você poder. Eu tenho opiniões também, claro. Mas eu institucionalmente não posso expressar. Eu estou falando friamente sobre os números, sobre o relatório 101 tá perfeito. Da IFE. Qual é o ponto? Dívida cresceu, e a imprensa toda falando que cresceu quase 1 trilhão. Nós precisamos saber quem contribuiu. Primeira coisa é da transparência. O que eu quero com esse meu intuito é que nós precisamos dar transparência a quem está contribuindo para essa gastança. Essa informação está lá no nosso relatório. Não, você fala de resultado nominal. Não. Resultado nominal e tudo. Eu sei, tá, mas lá. A gente tem que reverberar. Tá lá quanto que é câmbio, quanto que é juro, quanto é primário. 952 bilhões em 2024. Esse número não existe em canto nenhum. Segundo, eu não estou dizendo que a dívida não está crescendo, não. Pelo contrário, eu estou dizendo que ela está crescendo e estou preocupado que acho que em 5 anos o Brasil não consegue pagar, se continuar com 1 trilhão de reais de juros por todo ano. Isso é que eu estou querendo frisar. Então, o que é que acontece? Se nós formos ficar eternamente discutindo só despesa primária, nós temos 6 regras de despesa primária, porque a gente só se limita a discutir despesa primária. Ninguém discute o tamanho dos juros, que o pessoal, como o presidente brigou muito politicamente, isso até o debate macroeconômico sobre a fixação da taxa de juros virou política, e eu estou trazendo para o campo técnico, que esse é meu papel. Então, você tem 6 regras, a 4.320, que é a lei orçamentária, tem a lei de responsabilidade fiscal, tem a regra de ouro, tem o arcabouço fiscal, tanta emenda constitucional 109, inúmeras regras. Aí eu pergunto, quantas regras nós temos para a despesa financeira? E aí eu queria entender, Mauro, como é que é a sua proposta? Eu vou dizer. Como é que lida com isso? Não existe. O sistema financeiro não deixa. O Congresso Nacional, neste caso, é o Senado Federal, porque a Constituição determinou a LRF que a gente tinha que estabelecer limites de endividamento do setor público. Os municípios não podem se endividar mais do que 1,2 vezes a sua receita corrente líquida. Os estados não podem se endividar mais do que 2 vezes a sua receita corrente líquida. E a União, o sistema financeiro, nunca deixou, nem o Banco Central, fixar isso. Como é que pode? Aí, não, mas é muito perigoso, porque isso pode afetar a política monetária. O brasileiro adora se comparar com os Estados Unidos, né? Bem, lá, que é, né, a referência do sistema democrático, lá é o ancoradouro da poupança internacional. Eu assisti já 2 sessões, porque todo ano a lei orçamentária impõe o limite do tamanho dessa dívida. Se chega lá, e é o que eu estou querendo, da transparência, primeiro ponto é definir uma regra financeira. Um limite para crescimento uma regra, claro, quanto é que vai crescer. Queria puxar uma pergunta. O senador Renan apresentou não é Renan não, o senador Renan também, com quem eu já conversei 2 vezes. O senador Serra apresentou o PRS 84, projeto de resolução no Senado. O sistema financeiro, o Banco Central, não deixaram o Senado aprovar. E aproveitando isso, deputado, e aí para os dois essa pergunta, porque a eleição está aí, 2026 já é amanhã, né? O governo já está ocupado com isso, os políticos estão ocupados com isso, os economistas também estão ocupados com isso. A minha pergunta para os dois, e aí puxando já a visão de cada um sobre as contas públicas, o presidente, seja ele quem for, eleito no ano que vem,
minha primeira pergunta é, vai precisar de uma nova regra fiscal? Vai precisar alterar a regra fiscal vigente? E eu também gostaria de perguntar, puxando pelo que o deputado falou, é que se o limite de endividamento vai limitar o Banco Central ou vai impor ao Banco Central ter um teto para o juros. Como todo mundo tem. Eu não vejo que dificuldade é essa. Daqui a pouco o Banco Central não vai poder aumentar o não é isso não. A inflação de fevereiro foi 1,31%. A inflação de março, 0,56%. A de abril, 0,43%. E a de maio, 0,26%. Que tendência é essa ascendente de inflação? O Fed americano, que os Estados Unidos, com problema de guerra, com inflação ascendente, eles mantiveram a taxa de juros lá. Eu perguntei isso ao presidente Galípolo. Como é que é aqui? Eu tenho uma redução de despesa primária como proporção do PIB, eu tenho melhora do resultado primário, eu tenho uma inflação descendente. Eu queria me dirigir a todos vocês que estão nos dando esse privilégio, caindo. Portanto, não tem explicação macroeconômica para você registrar mais aumento de taxa de juros, porque o 14,75 já estaria fazendo o efeito necessário para fazer essa convergência, o que os economistas chamam de ancoragem, né, das expectativas em relação à obtenção dessa meta ou teto que é 4,5%. Que explicação é essa? Ninguém dá. Não existe explicação. Se eu disser que vou questionar o Banco Central, quer derrubar a taxa de juros na porrada. O problema não é despesa primária. Aqui, porque 99% das matérias são em cima da despesa primária. Nós precisamos saber o que é que está acontecendo com a despesa financeira. Eu acho que tem que ter um limite para discutir. Não é que você vai deixar de pagar, não. Mas por que aumentou? Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo outro. Na minha universidade, uma orientanda minha estimou o modelo de equilíbrio geral do Banco Central, chama-se Samba, e eu estimei com 3 pontos percentuais a menos do que o Banco Central. E eu não acredito que o Banco Central define a Selic só apertando um botão para dizer, não é, tem que ter uma análise macroeconômica em relação a isso. Deputado, mas não seria um tanto simplista, e olha a gente fazendo uma parte aqui que a gente está falando com PhD em economia, mas eu digo, pensando de uma forma geral, não seria um tanto simplista colocar essa culpa toda em relação à questão dos juros, porque o Daniel bem trouxe, vem um ano eleitoral aí. A gente sabe como que é a tentação a cada véspera e a cada período eleitoral de sair aumentando mais despesa, mais despesa, mais despesa, e tirando isso da conta oficial, deixando tudo extra, teto, extra, tudo. Então, simplesmente dizer, é tudo Banco Central, e não olhar para esse crescimento de contas que têm sido feitas, de gastos que têm sido feitos. Mas vamos enumerar que gastos são esses. Vamos enumerar, porque tem várias medidas de receita também acontecendo. Ou seja, eu estou querendo dizer que agora, nesse momento que nós estamos conversando, a despesa primária caiu. Ela não aumentou como se está pregando. Não. Aí faz uma projeção futura, e com muita competência, uma projeção futura, do jeito que está, olhando para agora. Porque precisamos olhar o que é que vai mudar. Em 2023, o Banco Central, o sistema financeiro, estimou o crescimento do PIB 0,3%. Cresceu 3,2%. Em 2024, fez a previsão de 1,3%. Cresceu 3,4%. Nos nossos modelos econométricos, você não erra nessa magnitude. Então tem algo que o modelo não reflete e isso é o que está realmente aumentando a dívida pública brasileira. Deixa eu ouvir o Pestão. O que ocorre? Desde 2014, nós registramos déficits primários. O governo gasta mais do que tem. É uma realidade. Vinha convergindo para uma correção de tamanho desse buraco que precisa ser financiado. Se você gasta mais do que tem, do que os tributos geram, você precisa ir ao mercado e captar recursos privados. Investidores têm que comprar títulos do governo para financiar o déficit. Esse déficit vinha convergindo. Aí houve a PEC da transição, na mudança de governo, no final de 2022, que aí abriu a boca do jacaré novamente. Houve uma autorização para ampliação do gasto. Por isso que realmente o Mauro está certo, que o déficit primário abriu em 23 e convergiu em 24. Mas o fato é que esse ano nós vamos fechar com 0,66% do PIB de déficit primário. Vai cumprir a meta? Vai, porque vai descontar os precatórios, vai usar a margem de tolerância permitida pelo arcabouço, vai bater na trave, vai haver o cumprimento da meta.
Já 26 vai ser muito complicado. Então, o Mauro fica... Então, se vai cumprir... Mauro, pode. Sua ênfase Não, cearense, o cearense é entusiasmado se você mesmo por tá dizendo natureza, que vai atavicamente. cumprir, se você está dizendo que 2025 vai cumprir, estou acreditando nisso, por que é que eu tenho que aumentar a taxa de juros? Não, aí eu estou falando ainda no plano da operação do governo, no plano primário, da necessidade de financiamento que o governo tem. Ele quer parar de depender de taxa de juros de mercado, ele que não gaste mais do que tem, porque ele não vai precisar captar e ele vai melhorar as expectativas. Eu volto a perguntar, como é que... Eu queria depois ouvir o Mauro, por que a Selic conseguiu ir a 2,5%, se isso não tem a ver com a ancoragem proporcionada pelo teto de gastos? Hoje, obviamente, é claro no relatório nosso, e está tudo explícito lá, a composição do crescimento da dívida, da nossa projeção, tem lá o primário, tem a despesa de juros, quantos por cento, e ele tem razão. O motor do crescimento da dívida é muito mais a despesa financeira e precisa de uma regra. Só que acontece o seguinte, se você fixa um teto para o endividamento, você tem que fazer um ajuste de trás para frente. Você vai acabar caindo na questão do primário, porque você vai dar calote na dívida? Não. Você vai deixar de pagar despesas? Não. Então tem que ter uma regra, eu acho que é uma boa, o senador Serra propôs, tem que discutir senador Renan essa agora. Questão. O senador Renan, que é o presidente da CAE, recolocou essa discussão. Tem que dar o tratamento, não é desprezar, só que nós temos uma diferença conceitual de que é a discussão o ovo e a galinha, porque é o círculo vicioso brasileiro, onde você agrava a dívida, tem taxa de juro alto porque tem um desequilíbrio fiscal, e alimenta o déficit fiscal, o déficit nominal, porque tem juro alto. Então, você precisa ter clareza que o Brasil está indo para um caminho insustentável, que precisa de uma reforma estrutural. Isso há um certo consenso. Qual é a natureza das medidas? O que fazer? Porque hoje, quanto que o presidente Lula tem esse ano de receita primária líquida? 2 trilhões e 300 bilhões. Os investimentos são só 60, o PAC, os investimentos estratégicos são só 60. 6 despesas levam 80% do dinheiro. Não estou entrando no mérito da qualidade e se é meritório ou não, se é uma política pública correta. Mas é preciso uma revisão, eu acho que isso vai estar endereçado para 27. O ajuste que está em discussão agora é de 25 e 26. É a sobrevivência para cumprir as metas e manter o arcabouço de pé, 25 e 26. Agora, o próximo presidente da República, que vai ter margem zero de investimento, discricionárias negativas, todo o orçamento 100%, não precisa de presidente da República, é preciso um gestor que colete impostos e repasse o dinheiro. Não precisa, porque não tem nenhum poder discricionário de governar. O governo não governa. Então, ele vai, inevitável, ter uma abordagem estrutural que passa, inclusive, por uma regra para o endividamento público. Agora, o governo fez uma opção de focar em arrecadação para fechar essa conta 25-26. Mexendo no IOF, tributando algumas aplicações financeiras, tributando as bets. Mas, Daniel, nós cortamos, em dezembro de 2024, nós cortamos 48 bilhões. Exatamente. Na visão do governo... Mas as despesas cresceram muito mais. Porque eles têm mecanismos automáticos. Só para resumir, eu costumo falar... Mas a despesa primária caiu em relação sobre PIB. A 23, sim, claro. Mas a minha pergunta é que, assim, do ponto de vista do governo, agora ele está focado na arrecadação para fechar essa conta. Porque ele julga que fez o necessário para cortar despesas, que correu uma maratona de corte de gastos. Na visão do mercado financeiro foi insuficiente, é insuficiente, mas agora ele fez uma opção de equilibrar pelo lado da receita. E aí eu quero perguntar... Há uma intolerância na sociedade e no Congresso ao aumento de carga tributária, porque nossa carga é 34, a maior entre os países emergentes, na média da OCDE. E a minha pergunta tem 2 pontos. Primeiro,
ele acerta quando ele fala em justiça tributária. Essa é a minha pergunta, se ele acerta. É que é uma outra questão. E se é suficiente para fechar a conta. Não, veja, o Brasil, se a gente disser que vai analisar, toda a discussão aqui é despesa primária, se a gente não levar em conta... Não, eu não estou fazendo discussão só de Bom, primário. é o seguinte, se é A ou se é B, se um causa outra. Como é que pode um déficit primário de 11 bilhões causar uma taxa de juros real maior do mundo, tirando a Turquia? Não tem explicação técnica. Se eu disser que onde é que está dito e ninguém explica, tem que ser 14,75, por que não é 12? Alguém tem que explicar, gente. Alguém tem que dar uma satisfação à sociedade. Para entrevistar o Galípolo. Ou seja, não, mas ele vai dizer isso, olha a insegurança. Aí, quando eu falei com ele, olha, a inflação está descendente. Mas está fora do centro ainda, né? Mas não está, ainda não está no centro da meta. Veja, mas inflação é convergência, ela é ao longo dos anos. Ela não é no mês. Eu estou demonstrando que com o que está, a inflação está caindo, ela não está aumentando. A demanda agregada está caindo porque o governo economizou 60 bilhões no primeiro até maio, declaração, inclusive, dada pelo Seron. Isso o Mauro tem razão. Assim, na economia interessa mais o filme do que a foto. Do que a foto, entendeu? Essa que é a minha preocupação. E por último, é tão absurdo que a gente não tem informação que o que eu for dizer agora é muito importante para o meu país. Na lei de independência do Banco Central, colocaram um jabuti no artigo 6º, onde lá proíbe o Congresso Nacional de pedir informação ao Banco Central. Onde é que você já viu isso? O Banco Central virou um órgão do além, é lá do céu. Ninguém pode pedir. Eu quero saber a Selic da Suíça, eu não posso perguntar. Porque o Congresso Nacional... Por que isso? Porque tem um artigo na Constituição chamado artigo 50 que diz que todo mundo, ministério, vinculadas, autarquias, fundações, todo mundo deve prestar informações ao Congresso Nacional. Pois bem, na lei de independência do Banco Central, no artigo 6, disseram o Banco Central nem é autarquia, nem é fundação, nem é autarquia especial, nem é isso e nem é aquilo. Ou seja, ele virou um órgão do além. Então, o Congresso Nacional... Agora, eu acabei de conseguir 172 assinaturas, uma emenda constitucional, eu vou recolocar agora o Banco Central no artigo 50 da Constituição, que é o artigo que obriga os órgãos públicos a prestarem informações. Então, isso aqui está. Se eu disser que a taxa de juros hoje deve ser 12,35 e não 14,75, no Banco Central não tem como me explicar isso. E no Senado tem uma PEC para aumentar a autonomia. Está tramitando. Pois é, tem uma PEC para aumentar. Se o Senado não pode nem pedir informação... Mas aí o Mauro tem razão, porque o modelo americano, por exemplo, a independência do Banco Central passa pelo controle do Congresso sob a autoridade monetária, que representa a sociedade, o povo. Então, isso é importantíssimo, você precisa que a autonomia seja qualificada. Agora, nos Estados Unidos, lá o controle, essa coisa do superávit primário, inclusive, foi uma criação do Delfim Neto do Brasil na crise, na moratória de 80, com o FMI. Nenhum país, a comunidade europeia mede, as metas são de déficit nominal. Nos Estados Unidos, quando o presidente quer gastar mais, ampliar o déficit e a dívida, o Congresso pode ou não autorizar. E quando não autoriza, você tem o shutdown. Aí, por exemplo... Corta a despesa, faz isso. Não, servidores públicos de setor não essencial vai para casa sem salário. Mas nós não temos... A nossa rigidez no caso, se você tem um buraco, você gasta mais do que tem e precisa se financiar. Se de repente tem uma barreira ao financiamento do rombo orçamentário no primário, você vai ter que ter medidas automáticas de adequação das despesas às receitas. E nós não temos esse mecanismo do shutdown americano. Lá o Congresso controla o déficit nominal, a dinâmica da dívida. Quer dizer, realmente o Mauro levanta essa questão, é fundamental. Eu defendo a autonomia do Banco Central, a blindagem técnica, mas o Congresso, em nome da sociedade, tem efetivamente de ter um controle, porque assim, eu mesmo presido uma instituição fiscal independente. Parece aquela história do zorro com tonto, né? Que os indígenas cercam os dois e ele fala assim, acho que nós estamos lascados. O tonto fala, nós quem, cara pálida, né? Então, independente de quem,
Independência relativa, assim, você tem que ter mecanismos de blindagem técnica. No caso da IFE, são os mandatos dos diretores. Mas, assim, a independência é um conceito relativo. E no caso do Banco Central, que tem uma ação efetiva sobre a política monetária, é fundamental. A delegação que é feita a ele tem que ser controlada pelo Congresso Nacional, sim. E ali na Alemanha, lá é constitucional a apuração do resultado nominal. Aqui ficou só primário. E de 99 para cá, nunca teve um primário que pagasse os juros da dívida pública ou que assegurasse a redução da dívida sobre PIB. Aí eu estava no seminário, aí o nosso amigo ex-ministro da Economia, não, nos meus 4 anos, nós reduzimos de 76 para 74. Aí eu disse, não, enfim, né? O que é que aconteceu? Eu digo, olha, data vênia, a relação dívida-PIB caiu em 2022, não foi porque o primário foi capaz de fazer isso. É porque você recebeu 306 bilhões do BNDES, que o TCU disse que só podia usar para amortizar a dívida pública, e ainda recebeu mais 260 do Banco Central. Essa é a razão. Porque a relação dívida-PIB, o modelo de resultado primário, campo flutuante de metas de inflação, não enseja receitas para isso. E no Lula, não, mas então, nem me lembro se é no primeiro, segundo, lá caiu também, tudo mais e tal. Deixa eu só, por favor, caiu também. Quando eu fui ver, 3 FIs, 100 bilhões, 32 bilhões 30, ou seja, você tem que ter essas receitas adicionais para produzir esse modelo que não é capaz, em função do nível de taxa de juros no Brasil, que é a maior do mundo. Gente, tem muito país muito mais lascado do que o Brasil. O Brasil está até procurando se conformar. Eu sei que o presidente Galipo tem sido, pelo menos comigo e com todo mundo, tem procurado prestar as informações que a gente tem falado. Mas a gente tem que institucionalizar isso. Tem que institucionalizar para que o Congresso seja capaz realmente de obter isso. Então a pergunta aqui é o seguinte, será que gerar um déficit de 11 bilhões de reais é a causa de ter essa taxa de juros a maior do mundo? Essa aqui é a pergunta. E por último, o Tesouro, há 40 dias, lançou uma captação de recursos no mercado internacional, meu caro presidente Marcos, e queria receber 2 bilhões de dólares, fixou no edital uma taxa de juros parecida aqui com a nossa. Sabe o que aconteceu? Veja como a percepção de risco do exterior é diferente do mercado financeiro aqui. Chegaram 6 bilhões e meio de dólares querendo comprar agora, há pouco tempo. E a taxa de juros foi inferior. Olha, veja só, a taxa de juros que os bancos ofereceram, inferior a que o próprio Tesouro Nacional estava ofertando, dizendo que era possível. Que é um mecanismo de leilão. De leilão, exatamente. Só aí você vê que esse risco que tanto se fala da despesa primária, disso e daquilo, na realidade, essa não é a percepção, inclusive, do estrangeiro, que vê no Brasil uma possibilidade, inclusive, de investimentos que possam ser realizados, que atiça a atividade econômica, e isso é bom. E eu espero, portanto, que essa diferença, né, de taxa de juros mostre ao Banco Central que tem algo equivocado aqui na fixação dessa taxa de juros. Não é para baixar, como é que se diz? Na porrada, né, na marra e tudo mais. Não, há uma razão macroeconômica, técnica, para dizer que esse nível não corresponde à necessidade. Mas eu queria tranquilizar o deputado Mauro, assim, a IFE não trabalha só com a questão primária. Na página 45 do nosso relatório tem a tabela aqui, onde a gente decompõe a projeção até 2035 da dívida, o que é o resultado nominal, o que se deve ao resultado primário, o que se deve aos juros. Então está uma tabela aqui totalmente... Então quem é o mais responsável aí, então? É óbvio que é o juro, mas é o negócio do ovo e da galinha. O nosso espectador, porque os economistas complicam demais alguma coisa que a dona de casa, o trabalhador, consegue entender. Se uma família gasta mais do que tem indefinidamente, ela vai criando um processo de endividamento. É carnê, é o agiota do bairro, é uma dívida com o familiar. Quanto mais ele deve, mais ele é um devedor que gera receio de calote, de que não vai pagar a dívida. Aí o emprestador joga... um prêmio, exige uma taxa de juros cada vez maior. Então, se a gente oferece
por isso que eu vinculo a Selic no seu mais baixo patamar da história ao teto de gastos que veio do governo Temer. A ancoragem fez com que o Banco Central, de repente, conseguisse levar 2,5% a Selic. Então, o fiscal, o comportamento das finanças públicas determina em grande parte, além de outras circunstâncias de choques externos, situação internacional, segurança jurídica, os marcos fundamentais regulatórios dos principais setores da economia, tudo isso impacta na confiança. O que o emprestador quer que compra título do governo? Ele quer receber e ser remunerado por isso. Agora, depende. O Japão, que tem uma dívida de 220% do PIB, ele chegou a vender título com um juro negativo. Quer dizer, tudo depende da percepção que os emprestadores... Se o governo não quer pegar emprestado, porque é caro mesmo, com a taxa de juros, ele que equilibre suas finanças. Ele que tem a responsabilidade fiscal e ajuste. E essa colocação, dentro do sentido do Guimarães Rosa, que o sapo não pula por boniteza, fatalmente a realidade vai se impor e o próximo governo vai ter que fazer um rearranjo e, para te responder, na dinâmica atual, o atual arcabouço fiscal está sob risco. Está sob risco, porque é insustentável nas regras atuais. E 26 já vai ser muito difícil cumprir a meta e manter o arcabouço de pé. Vou pedir para vocês em bullets, assim, em pontos mesmo. O que é que vocês apresentariam de sugestão, por exemplo? O que é que dá para imaginar que seria a solução para esse endividamento, para essa questão de contas públicas por tópicos? Eu vou falar muito rapidamente, porque a IFE não emite juízo, não faz trabalho de consultoria. Não cabe à IFE recomendar. Os mandatários da sociedade, os deputados, senadores e o presidente da República é que tem que se entender, discutir com a sociedade e tomar os caminhos. Mas em termos teóricos, agenda, por exemplo. Não, a agenda é muito clara. De onde você vai tirar? De onde tem. Então você tem que repensar as despesas tributárias, os incentivos, que já estão chegando nas projeções que o governo está falando agora, em 850 bilhões de reais. As renúncias tributárias, tem que repensar sem preconceitos, sem idiosincrasias, mas sem medo de abordar, porque tudo que é novo assusta. Então, tem que mudar a regra. Vai continuar sendo assim porque sempre foi? Isso não é argumento. Então, tem que repensar as despesas tributárias. A Previdência é um problema no mundo inteiro, não é um problema brasileiro, dada a alteração demográfica. A questão da reforma administrativa tem pouco impacto fiscal, mas pode aumentar a produtividade dos recursos no setor público. As vinculações e indexações que tornam o orçamento muito engessado. Essa é a agenda. Agora, o que fazer cabe ao presidente da República e ao Congresso Nacional discutir com a sociedade. Então, vamos lá. Você tem que olhar ajustes pelos dois lados. De despesa e receita para encontrar. Então, minha primeira proposta, o Brasil não pode ser diferente do resto do mundo, onde todo mundo tem uma meta de dívida pública. Aqui é proibido tratar esse assunto. Eu já tentei 2 vezes na Câmara dos Deputados colocar isso sem ter penalidade, porque só quem tem competência para endividamento do setor público é o Senado Federal. Então, eu tentei na Câmara, Marcos, tentar colocar só o acompanhamento. Nem isso eu consegui na Câmara dos Deputados. Então, o primeiro ponto é realmente nós temos que discutir a questão financeira. Eu não acredito que 11 bilhões de déficit é a causa dessa taxa de juros a maior do mundo, tirando aqui a Turquia, inclusive países de guerra pagam menores. O mercado financeiro internacional vê com menos risco. E, por último, que é o segundo ponto, eu apresentei o projeto de lei, vai ser discutido terça-feira, o presidente Hugo Mota já despachou para a Comissão de Desenvolvimento Econômico. As renúncias tributárias, que o presidente Marcos acaba de falar, são 810 bilhões, 800 e pouco, 810 bilhões, só que no meu projeto eu inseri as despesas, as renúncias financeiras e tributárias. Financeiras e creditícia.
O que é isso? Às vezes tem políticas de crédito do governo. O Banco do Brasil vai emprestar 4%, captou a 15%, o governo federal captou a 15%, a diferença de 15 para 4, quem banca é o governo. Então eu inseri nessas renúncias exatamente, subsídios, nesse caso creditício. Creditício. Subsidiado. Então o que é que acontece? Eu tenho 800 bilhões, mais 140 bilhões que ninguém fala. É só tributário. Eu procuro sempre abrir a opção, o leque de atuação do governo federal pela experiência que adquiri. 12 anos de secretário de Fazenda e a sala de aula sempre nos proporciona isso. Então você tem o quê? 800 com 140 são 940 bilhões de reais. Aí o Congresso não vai tirar da microempresa, 120, não vai tirar 30 bilhões da Zona Franca de Manaus, não vai tirar os 18 bilhões da cesta básica agora. Nós acabamos na reforma tributária. Cesta básica para 1.324 produtos, com caviar, com salmão, com queijo suíço, tudo lá dentro. Nós acabamos com essa questão. Vão ser 52 itens, com alíquota zero da reforma tributária, e eu me orgulho de ter sido um dos 12, né, que escrevemos a emenda constitucional 132, que lá está colocado. Então, reduzir das instituições filantrópicas, você vai dar aí uns 240, 250 bilhões que o Congresso ele não tem condição. Então, 940 menos 240, para ficar a conta melhor, são 940, 700 bilhões. 700 bilhões lá eu aplico. Como eu sei que o governo pode ter medo de fazer isso, coloquei 5% em 2025, 5% em 2026, contanto que ao final dê os 10%. E mais. Esse é o detalhe, a minha posição um pouco diferente do secretário executivo, secretário Dario, que eu acho que no meu projeto eu ofereço ao governo a oportunidade dele não fazer flat. Se ele quiser fazer flat, ótimo. Só que eu acho, tem setores, Marcos, que responderam ao incentivo fiscal. Ele aumentou a produção, aumentou o emprego, muitos deles aumentou, inclusive, a arrecadação, e outros setores que só receberam o subsídio e foi evoluir. Ele diminuiu o seu tamanho, então estão embolsando, né, esse subsídio. Então essa análise, inclusive eu soube que já tem 12 setores prontos, com análises prontas, a parte da gente tem que acreditar também ao Ministério do Planejamento, tá? Ministério do Planejamento, prontos. Então eu dou também essa oportunidade. Então se eu fizer 10% de 700 bilhões... Vamos dizer que não, mas aqui é acolá, mas professor Benevides, tem esse aqui que é mais 2 bilhões, vamos dizer que seja 650. 10% de 650 são 65 bilhões. Obviamente que é 5 num ano, 5 no outro, tá certo? Você zeraria o primário. O primário, a gente zeraria o primário. Então, alternativas tem muitas. Tecnicamente, tem muitas. O que o Mauro está falando é uma coisa importante na cultura brasileira. Não se avalia as políticas públicas. Eu não sou especialista, por exemplo, em políticas sociais, mas eu ouço há 15 anos que o abono salarial é um mau instrumento para a política social, que aquele dinheiro poderia ser mais útil se fosse mais focalizado nos miseráveis. Todos os governos falam isso. Mas ninguém mexe. Nós mexemos agora, né? Diminui de 2 para 1,5. Mas em 7 anos, uma transição imensa e tal. Sim, ninguém fez. Não, mas diminuir os 2 salários para 1,5. Mas assim, se a política é ruim, se ela não tem efeitos esperados, não, devia ser repensada. Por exemplo, a questão da micro e pequena empresa do Simples, que foi uma grande conquista. Mas o padrão no mundo inteiro de classificação de pequena e média empresa é até 100 mil dólares. Nós vamos até 4 milhões e 400. Tem muita gente que não paga imposto. Tem muita gente, profissionais liberais que têm pejotizados, né, que não pagam imposto, usufruindo disso, e não são miseráveis, pobres. Então isso que o Mauro falou é essencial, não só na questão do crédito subsidiado, que o Tesouro entra com uma parte. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. A população de baixíssima renda, se não tiver subsídio, não consegue comprar. É uma política pública, tem que ter subsídio, porque a faixa até um salário mínimo não consegue financiar. Você tem que ter crédito subsidiado. Agora, tem que avaliar todas as linhas de políticas públicas, se aquilo gera os efeitos, quais os resultados. A gente não se pergunta. Vai crescendo automaticamente as despesas, mantendo o orçamento de base 100, né? E agora,
nós acreditamos que estamos numa trajetória insustentável que tem que repensar. Tudo, conjunto. Está aqui nossa tabela, realmente, que o Mauro tem que aprofundar essa discussão. Por exemplo, em 25... Qual é o valor de juros para 25? Nominal. Vamos fechar com 9,1 de déficit nominal. Que valor é esse, por favor, professor Marcos? 9,1. Sim, a população, ela 9%. Eu quero saber o valor. Desse 9,1, 0,7 vem do primário. E os juros, 8,4. Então, o que o Mauro fala, o problema é decifrar como é que lida com esses juros, que é 8,4 do aumento do déficit nominal. É uma discussão interessantíssima para trazer o Galípolo aqui, outros economistas, especialistas em macroeconomia, mas certamente uma das coisas que abala as expectativas dos investidores que compram e financiam déficits é essa insegurança jurídica e essa falta de clareza e rumo no plano fiscal. Agora, deixa eu colocar um tema aqui, porque se falou das propostas e eu queria falar sobre emenda parlamentar. Já que o assunto não é só economizar, mas também dar eficiência, o Congresso está envolvido numa discussão sobre emenda parlamentar. O Congresso, o Governo e o Supremo Tribunal Federal, que está aí julgando o processo sobre transparência, cumprimento das regras fiscais, alocação de emenda parlamentar. E aí eu queria perguntar para os dois, por quê? E quando que o Congresso vai não só aproveitar o ônus de propor a alocação do recurso público para também assumir o bônus, né, de propor a alocação, para também assumir o ônus de planejar e responder pelo que acontece com esse dinheiro. Eu sei que essa pergunta é para mim, então eu vou antes que o Marcos... Eu também vou vai? até Ok, tá bom. socorro. Não, mas o primeiro é o seguinte. Primeiro, as emendas parlamentares vinham crescendo sem limites. Nós impusemos agora que ela tem que seguir o mesmo ritmo do arcabouço fiscal. Acabou-se, portanto, o privilégio desse crescimento. Só pode ir até 2,5% e ponto. Essa é a primeira questão. Segundo, a população brasileira tem que tomar conhecimento que metade das nossas emendas não é de livre escolha, é para a saúde. Porque o rico, ele tem dinheiro para pagar a consulta privada. Ele tem dinheiro para pagar uma cirurgia. Mas se você for num município de pequeno porte, a pessoa nem trabalha, às vezes é metade do salário mínimo. Então, quando você oferece essa condição para poder realmente dotar, e aí, obviamente, acompanhando a aplicação correta dos recursos, lá eu vou estar realmente privilegiando a quem precisa. Porque quem tem dinheiro não tem condição para pagar uma cirurgia. Então, metade dela está direcionado para o setor de saúde, que pelo menos nos 16 estados que eu já viajei discutindo essa questão, é impressionante como as pessoas não têm essa informação. Então, eu, inclusive, terceiro, eu sou a favor, sim, da identificação do parlamentar, quero deixar isso aqui bem claro. Independente do tipo de emenda. Independente, tem que identificar. Porque antigamente você tinha a tal das emendas de comissão, que você não sabia quem era o parlamentar, hein? Porque depois eu vou tá falar, bom, houve uma distorção no conceito de emenda de comissão. De comissão, exatamente, que aí inclusive virou RP9, RP8, RP quer dizer resultado primário, é um conceito do orçamento da União. Inclusive, aproveitando esse detalhe, disseram que o aporte do Tesouro no pé de meia, no Fundo da Educação, que era burlar a despesa, que isso burlava o resultado primário. A pessoa que disse isso, colega grande economista, precisa aprender que quando o dinheiro do Tesouro sai para o fundo da educação, ele sai com GND 5, ele sai como despesa primária. Portanto, ele não afeta o resultado primário. Estou só aproveitando esse momento, que foi muito debatido lá na época. Não saiu do Tesouro, saiu dos outros fundos parte, privados. Não, o governo colocou 6 e vieram 3 ou foram 4 de lá. Sim, mas que o Tribunal de Contas falou não, ele tá foi, errado. Inclusive, do Tesouro também. Eu fui fazer a defesa lá. Até porque eu fui deputado e não sou mais, e estou numa perspectiva com um olhar independente. Primeiro, é preciso combater um certo preconceito que se desenvolveu no Brasil. A avaliação institucional do Congresso é sempre muito negativa. Eu fui do Conselho de Administração dos Correios, que fazia uma pesquisa anual na década de 2000,
em 2000, 2001, todo ano nós tínhamos uma pesquisa de prestígio, aí vinham igrejas, Forças Armadas, Judiciário e tal, o Congresso e os partidos sempre em último lugar das 45, né? Então há um preconceito, mas quando ele vê o trabalho concreto do deputado, a opinião pública rejeita a instituição, mas fala, não, meu deputado trabalha para burro, traz soluções para a gente. Então eu sou parlamentarista e vejo essa discussão. O orçamento nasceu no século XVII na Inglaterra, junto com o parlamento e a democracia, para controlar o poder discricionário absoluto do rei. Então, parlamento e orçamento são conceitos, são irmãos siameses. Então, o parlamento interferir no orçamento é da natureza das coisas. É a sociedade plural representada numa instituição que é o Congresso, interferindo na lei mais importante, que é a lei orçamentária, que fala como o dinheiro dos impostos, dos tributos vão ser gastos. Então, não há nenhum traço genético que diga que as decisões do Executivo são qualitativamente superiores às decisões do Legislativo. Isso não tem base. Dito isso, quanto que são as emendas? 50 bilhões. Isso dá mais ou menos 2,3% da receita disponível, livre, primária. É preciso ter muito cuidado. Na minha época, que eu fui deputado, não era obrigatório, até 2015 que as individuais começaram a ser de execução obrigatória. Para vocês terem noção, eu como deputado, eu tinha medo de envolver o prefeito ou o líder da filantrópica, porque ele desapropriava terreno, gastava dinheiro escasso com projeto de engenharia e arquitetura, comprava o terreno e tal, fazia o licenciamento ambiental quando tinha que fazer, e o dinheiro não saía. E aí era um risco de desmoralização, de questão de credibilidade. O que acontece? Hoje são 50 bilhões para 3 tipos de emenda. Emenda de comissão, de bancada estadual e as individuais. As individuais, eu queria dizer, eu fui 8 anos secretário de Saúde de Minas. Você desqualificar, quer dizer, tem soluções, unidades de saúde, centros de fisioterapia, escolas infantis. Eu lembro que teve uma emenda que eu coloquei, uma ponte, que as crianças tinham que andar 1h30, dar a volta, e a ponte encurtou para a escola o caminho para meia hora. Era 1h30 de ida e 1h30 de volta. Então, assim, são investimentos úteis, com lógica localista, sim, mas que grande parte das prefeituras que vivem de FPM não teriam margem de investimento para fazer aquela alocação. Então, não podemos associar emendas individual com mau uso, necessariamente. Tem que ter fiscalização, controle. O terceiro ponto, viu, Marcos, aquele que o Daniel colocou, que foi um papel importante do Supremo Tribunal Federal, não existe mais você registrar uma emenda. O município só poderá receber o dinheiro se apresentar o plano de trabalho. Acabou essa história de transferir sem nada. Transfere para o município e lá ele escolhe. Esse foi um papel relevante que a gente tem que frisar para a população brasileira, que realmente o Supremo acabou fazendo com que seja o que for, seja da saúde, seja da transferência especial, seja da educação, todas. Você só terá essa liberação dos recursos. Agora, Mauro, se tiver um plano de trabalho prévio. As emendas de bancada, aí que veio a distorção e que é preciso boas regras de governança. As emendas de bancada, na minha época, sempre foram para projetos estruturantes regionais. Então, eu lembro que era um samba de uma notação, a bancada mineira. Metrô da região metropolitana da capital, duplicação da BR-381, Belo Horizonte, Governador Valadares, e Rodoanel. Era a repetição. Eram obras estruturantes que iam afetar a produtividade da economia mineira. E as emendas de comissão, na minha época, eu era da Comissão de Saúde. Elas não eram destinadas à lógica nem regional nem localista. Era, por exemplo, na Comissão de Saúde, vamos pôr atenção às pessoas com síndrome autista. Estava subfinanciada,
Aí você fazia uma emenda de comissão para corrigir internamente o orçamento era de impacto nacional. Depois é que distorceu tanto a regional, das bancadas regionais, teve uma distorção conceitual, e a de comissão, que era de correção. Agora, você vê, minha mãe sempre falava, pau que nasce torto não endireita, né? Você vê, hoje a regra, as emendas de comissão, 50% tem que ir para a saúde. Olha que contrassenso, isso é contradição em termos. Qual o sentido da Comissão de Meio Ambiente colocar 50% na saúde? Qual o sentido da Comissão de Infraestrutura e de Educação colocar 50%? Não tem lógica conceitual, mas acabou sendo um processo histórico de negociação. Mas em relação à emenda de bancada, só para concluir, no meu estado, nossa bancada, eu me orgulho. Metade da emenda de bancada, por exemplo, esse ano passado, foi para construir o segundo maior hospital do Brasil. Foram 266 milhões de reais que nós repassamos, né, para o governo do Estado. E investimento estruturante, que é o conceito realmente de emenda de bancada que você muito apropriadamente acaba de colocar. Então essas coisas precisam ser bem explicadas para a população. E aquela preocupação com o gasto agora está limitado ao arcabouço. Não tem mais como você crescer além da conta. Não, e só para você refletir, não isso tecnicamente, não são as emendas parlamentares que explicam o estrangulamento fiscal. Eu me lembrei o último dado. Em 21, as emendas parlamentares eram 28% das despesas discricionárias. Agora veio para 23%. Só deixar registrado aqui. Vocês ainda têm um tempinho, porque a gente já estourou o tempo aqui, mas a conversa tá tão boa. Não, mas é porque assim, o Daniel trouxe preparou dois gráficos para a gente, que eu queria trazer aqui antes de encerrar, são dois gráficos com dados muito importantes. Eu só espero que não seja despesa primária, mas tudo bem. Eu lembrei do deputado, quando eu montei esse gráfico, eu não cometi esse erro. Não cometeu essa provocação aqui, né? Mas vamos lá. Esse primeiro gráfico mostra a composição do orçamento. Aqui está tudo que o governo gasta todos os anos. Tem a despesa com juros, que o deputado Mauro focou, está aí mais da metade. 3 trilhões 359. Tem a Previdência Social, que o Marcos destacou, que é um orçamento engessado, está vinculado ao salário mínimo. Tem saúde, educação, e o investimento está espalhado por ali, mas com 1% desse bolo todo. E essa composição toda nos leva à provocação. Por que o país investe tão pouco do dinheiro que arrecada tanto do mercado financeiro quanto dos impostos da população? Rapidamente, Daniel. Então, primeiro é a comprovação de que o orçamento da União, ninguém discute financeiro. Não é, nem no Congresso. Essa discussão vai tudo para a despesa primária. Segundo, queria ponderar, portanto, 3 trilhões dos 5.600, 5.700. Todo mundo fala Previdência Social, 1 trilhão. O problema é que o impacto fiscal não é 1 trilhão. Porque eu arrecado 712. O impacto fiscal são 300. Claro, eu não posso dizer só... E que é crescente. Hein? Que é crescente. Eu não posso dizer 1 trilhão. É outro equívoco grave da análise técnica você dizer que 1 trilhão está impactando o resultado primário. Não está. Esse é um dado importante. Não, é uma agenda que fica para vocês explorarem, trazer especialistas, presidente do Banco Central, diretores do Banco Central. É fato que mais da metade da despesa pública no orçamento são despesas financeiras, mas é uma tarefa, eu acho, que fica para vocês aprofundarem essa discussão sobre as relações entre o fiscal e o monetário, porque existem mais coisas entre o céu e a terra que os aviões de carreira nessa questão. Então é uma questão complexa. Mas, assim, não pode ser feita a discussão com preconceitos, idiosincrasias e com vetos. Você tem que raciocinar o orçamento público, quanto que a sociedade está disposta a entregar para o governo. Nós temos no dado do IBRE, do Observatório de Política Fiscal da Fundação Getúlio Vargas, a nossa carga tributária é 34,3, um pouco maior que o conceito do Tesouro, porque a Fundação Getúlio Vargas considera o Sistema S e o Fundo de Garantia.
e o Tesouro não considera. Mas, de qualquer forma, estamos na média dos países da OCDE e liderando com folga entre os emergentes. Então, eu acho que a sociedade não quer dizer que não possa ter redistribuição da carga para fazer justiça tributária, que você tocou numa pergunta. É o caso do imposto de renda de do diminuição imposto de de renda. 5 mil Ali e cobrar dos mais ricos. O efeito é neutro ali. Se pretende, não foi votado ainda, que ao aliviar aqueles que ganham até 5 mil reais, os mais ricos compensem isso. Então não vai ter efeito no déficit fiscal. É uma medida que não tem foco em ajuste fiscal, tem foco em justiça tributária. Então é o seguinte, eu acho que a sociedade brasileira e o Congresso, como reflexo da sociedade, não está disposto a entregar aos governadores, prefeitos e ao presidente da República mais do que 34% do PIB. A receita é essa. Você tem que pegar isso e falar assim, como gastar? Como que isso é gasto? Né? Tem aqui juros, mas tem previdência. Às vezes você tem. É igual na vida pessoal da gente, para o nosso espectador. E a carga a gente quer fazer tanta coisa, viajar, tomar bons vinhos, ir em restaurantes, trocar o carro, melhorar a casa. Às vezes, objetivos legítimos e meritórios, simplesmente você não pode fazer. O economista é aquele chato que a festa está bombando e ele vai lá, olha, gente, tem que abaixar o volume e desanimar a festa, porque tem uma coisa chamada restrição orçamentária. Então tem que abrir essa discussão de quanto que a sociedade, primeiro tem que falar, o que o Estado tem que fazer, quanto custa, quem vai financiar, quanto que nós vamos ter que pôr, 34% do PIB? Tá bom, prefeitos, governadores e presidentes da República. É isso que vocês têm para viver. Vamos discutir o perfil do gasto. Isso que tem que ser feito. Isso é um processo político, não é um processo técnico, neutro, econômico. E a reforma tributária, para concluir, ela vai ter um papel importantíssimo no processo de desenvolvimento econômico. Porque você vai ter uma legislação única no país. Qualquer empresa que for empreender em 2, 3 estados, são 3 legislações diferentes. Mais advogados, mais contadores, é muito complexa a legislação. Lá em Minas Gerais, por exemplo, o regulamento do ICMS é 1.400 artigos. É impossível do empresário querer compreender. Tudo isso vai ser simplificado, vai ser uniformizado em nível nacional. São 5.547 legislações dos municípios, vai ser uma única. Se ela quiser vender para o município A e para o B, vai ser a mesma coisa, porque a legislação é a mesma. O exportador, Rosiane e Daniel, eles ainda não compreenderam a importância da reforma tributária, que hoje ela exporta e acumula crédito na entrada e não consegue transferir, porque os fiscos não transferem. Agora, a empresa vai submeter ao comitê gestor, que tem 60 dias para analisar e devolver o dinheiro em 15 dias. Olha, a redução de custo é brutal. Por isso que eu estou empolgado com a reforma tributária. Antes de eu passar para o próximo gráfico, já que vocês tocaram alguns pontos aqui, já vou pedir para a produção colocar também na descrição aqui do programa alguns programas que a gente fez, alguns videocasts dos pontos, com alguns dos temas que vocês abordaram. Por exemplo, a questão de colapso da Previdência, esse volume crescente mesmo, num momento em que você tem uma geração Z aí que entrou no mercado de trabalho, que está mais na informalidade, que é um problema mundial e que a gente aborda isso no programa e como que isso vai poder ser trabalhado. Então, assim, a população envelhecendo e essa geração mais nova sem entrar necessariamente nessa contribuição. Então, temos um programa só sobre isso, vou deixar aqui na descrição. E aproveitando que a gente está falando muito de economia, o senhor falou quanto que a população está disposta a pagar, né, com a carga tributária enorme que a gente já tem. Temos um programa especificamente sobre esse desafio de o Brasil não conseguir sair dessa renda média. Ele mantém uma situação de renda média. Por que o Brasil terminou empacando nessa situação? E um outro ainda, que como vocês também falaram sobre a questão da justiça social, né? Todo esse trabalho de justiça social, quais são as lições, e tudo focando em economia, quais são as lições, por exemplo, que a gente pode aprender dos tigres asiáticos, que aí vem toda uma relação em relação à questão social e que foi feito com economia. Isso que você falou dos tudo tigres asiáticos é desafiador, qualquer brasileiro tem que pensar. Em 1980, o Brasil tinha uma renda per capita maior que a Coreia do Sul. Hoje, a Coreia tem 3,4 a renda per capita.
independente, cada país tem sua história, suas instituições, sua dinâmica política, sua dinâmica decisória, mas alguma coisa deu muito certo lá e alguma coisa deu errado aqui para, em 45 anos, abrir esse gap, onde a riqueza, eles entraram no mundo desenvolvido, superaram a armadilha de renda média e entraram no mundo dos países desenvolvidos. Nós ficamos claudicando, com muitos avanços durante esse período, esses 45 anos de consolidação da nossa democracia, mas, querendo ou não, nós comemos poeira da Coreia do Sul. Lá eles adotaram o que todo mundo sabe no que implementa, que é o investimento no conhecimento, na educação. É o que nós estamos fazendo no estado do Ceará. Hoje, das 100 melhores escolas de ensino fundamental brasileiro, 80 são do estado. Estamos investindo isso para daqui a 20, a 25, 30 anos. E esse exemplo do Ceará é interessante, no porque ITA, prova que nem tudo é dinheiro. Exatamente, tem gestão. No ITA, 49%, mais ricos, eu vou arredondar para 50%, tá? Metade dos alunos são todos agora oriundos, está todo mundo do Brasil indo para o Ceará estudar para poder passar efetivamente do ITA. Então isso vai ter repercussões de médio e longo prazos para que a gente possa realmente crescer de forma diferenciada em todo o país. Então vamos para o gráfico. Mas é isso, tá, gente? Todos esses programas com discussões super aprofundadas de cada um desses temas, tudo aí na nossa descrição do programa. Vou aproveitar e pedir também para o Pestana para passar para a gente o link desse gráfico que ele vem citando todo do relatório. A gente também põe aí na descrição. Mas vamos, Daniel, para o próximo, que o nosso tempo está mais do que estourado. Tá certo. Segundo gráfico aqui, o Marcos Pestana citou, é o gráfico que o governo projetou ao enviar as regras do orçamento para o Congresso Nacional. Porque o arcabouço fiscal tem um limite de gastos, ele limita quanto o governo deve gastar por ano, e mantidas as regras atuais, ele está dizendo o seguinte: depois de gastar com previdência, depois de gastar com assistência social, piso de saúde, educação, emenda, não vai sobrar dinheiro mais para nada. Aliás, não vai sobrar nem para o piso da educação e da saúde e nem para a emenda parlamentar em 2027. O governo exagerou. O que fazer? Diante de que a gente está? Esse é um retrato que só cabe no papel, porque a vida não comporta essa situação, mas é uma projeção correta, fundamentada, de que alguma coisa tem que ser feita para isso não acontecer. Vamos traduzir para o nosso espectador. Isso que está dito aqui de discricionárias negativas quer dizer que, exceto emendas de saúde e educação, não vai haver investimento nenhum, plano estratégico, PAC, construção de soluções de infraestrutura e de ciência e tecnologia, quanto que os países estão investindo em inteligência artificial, em robótica, em biotecnologia, e aí nós vamos nos atrasar no processo de aumento da produtividade brasileira para tirar essa distância de países como a Coreia do Sul, que deram um salto. Nós temos que fazer o nosso salto. Isso quer dizer, então, investimento zero, fora o que tem proteção nas obrigatórias, emendas parlamentares que provocam algum investimento, nem sempre, porque tem emendas para custeio, e saúde e educação, que uma cota ali vai também para investimentos, hospitais, postos de saúde, escolas, universidades, etc. Mas quer dizer também que não tem espaço para o financiamento da máquina. Vamos fazer a caricatura disso, quase um shootdown. As Forças Armadas não terem munição, a Polícia Federal e o IBAMA não terem gasolina, as repartições públicas não terem dinheiro para água, luz, telefone, internet, aluguéis. É uma situação impensável, mas esse número é consistente. Essa é a trajetória que o nosso relatório mensal identifica de uma despesa crescente como proporção do PIB e uma receita estabilizada e crescimento nas regras atuais de despesas obrigatórias automáticas, indexadas e vinculadas. Então, nós temos que flexibilizar o orçamento. O Congresso Nacional, a cada ano, e o Executivo, ouvindo a sociedade, tem que determinar, assim, eu tenho tanto de dinheiro, o que vão fazer com isso? Quais são as reais necessidades da sociedade? E não automatismos que vão enrijecendo cada vez mais. Essa colocação não, data velha, Daniel, não é assim.
o arcabouço limita, se eu cresço a receita, a despesa vai crescer, mantido o limite de 70% desse crescimento. Portanto, eu tenho obrigatoriamente 30% adicionais fora do gasto de educação e saúde. Isso é o primeiro conceito que é importante a gente traduzir para os nossos internautas que estão nos acompanhando nesse exato momento. Quando você o economista chama isso de ceteris paribus. Eu vou analisar mantidas as condições atuais. O Brasil não está imune ao mundo, não. O governo está procurando fazer 1000 modificações, 3, 4, 5, 6, para poder recompor não só o controle da despesa, que está sendo feita, colocou o pé de meia dentro do orçamento, está querendo, inclusive, limitar os pagamentos de compensação financeira, o que for dentro colocado no orçamento, da dotação orçamentária. Ele tem várias medidas no controle da despesa, que é o que a gente chama de bloqueio. É bom explicar até para a população, muita gente no meu gabinete, mas bloqueio, outro dia contingenciamento, explicar que bloqueio tem a ver com despesa. Ou seja, quando você vai ultrapassar os 70%, você bloqueia. Quando a receita é inferior àquela prevista no orçamento da União, que vai afetar o resultado primário, aí você contingencia. Então são duas. E o governo fez agora 31 bilhões de bloqueio e contingenciamento para poder exatamente manter essa estrutura de acompanhamento das coisas. Agora, todo esse esforço, para concluir, todo esse esforço é feito... Bom, até agora o governo vem com um primário positivo. Mesmo que seja 0,66, é muito pequeno para manter uma taxa de juros. O Banco Central vai dizer, não, mas é necessário, essas expectativas estão desancoradas e tudo mais. Mas se você perguntar por que é 14 e não é 12... Ave Maria, isso é uma pergunta que caiu do céu, que isso não pode ser respondida, isso é uma afronta ao Banco Central, porque a população não quer mais carga tributária, porque ela não quer gastar 116 bilhões na educação e gastar 1 trilhão com o banco. É isso que ela não quer. Porque carga tributária é alta ou é baixa, dependendo do que você devolve para a população. Se você tem uma educação de qualidade, se você tem um atendimento de saúde devidamente comprometido com a eficiência de quando você precisa. Então, carga tributária, na teoria econômica, é vis-à-vis. Você tem a Noruega com 50%. França, 45%. 45%. Itália, 43%. Tem muitos países. Canadá, né, também, Canadá. Então, tem muitos países cuja carga tributária ela é muito além disso. Agora, o brasileiro não está satisfeito, nem nós todos estamos, de estar com um ajuste fiscal cortando tudo e dando 1 trilhão para banco, sem ter um limite, uma regra, um limitador que possa, pelo menos, dar transparência. Porque quando se fala em percentual, Daniel Rosinha, a população não entende. O déficit nominal vai ser 8% do PIB, ninguém sabe o que é isso. Dizer o seguinte, o primário é 13 bilhões e o dos juros é 950. Aí o povo vai começar a entender. Porque enquanto ficar no percentual, é difícil. Mas mesmo, Mauro, você sabe o que eu vi nas pesquisas qualitativas? A população em geral tem muita dificuldade. Milhão, bilhão e trilhão é tão longe da realidade do cidadão que eles não sabem raciocinar. Você tem que sempre ter... Os economistas têm que simplificar a comunicação e dar ideia de proporções para o povo entender, né? Eu acho que com os juros tem que ter o valor, comparar o valor do juro com o valor da educação. Põe a proporção para a gente aí, então. Não, você exemplificar, por exemplo... o quanto que os juros representam demais do que os investimentos. Deu exemplo, Marco, deu exemplo que você acabou de dar agora para 2025. Qual é o percentual do PIB de primário, qual é o percentual dos juros e o total, portanto, do déficit nominal. Está lá em percentual, tá? É discrepante. Eu sugiro a vocês chamar o Mauro de novo com algum diretor do Banco Central e algum grande macroeconomista, Samuel Pessoa, o Arminho. Agora é saber se ele veio do sistema financeiro ou não, né? Não tem isso. Você falar, não pode vir com desconfiança. A IFE é uma instituição pública vinculada ao Senado Federal. Então é neutra. Não falando da IFE, não. A FGV. Estou falando do BC. O BC. De IFE não, porque é isso. Não. Eu leio seus relatórios cotidianamente. Exemplo, Fundação Getúlio Vargas. Trouxe. Por exemplo, chama uma pessoa como Samuel Pessoa aqui, com o diretor e o Mauro, para discutir
Aí é o 2 lado contra 1. financeiro. Não, 2 contra 1, nada. Nada. Tem que ter capacidade de diálogo e abertura de espírito. Né? Mas essa é uma questão importante, porque a despesa dos juros, os nossos juros são muito elevados e tem que decifrar esse enigma. Mas eu digo, eles já foram 2,5% a Selic, graças à ancoragem fiscal introduzida E a última gasto. ponderação. Falou-se muito na Selic de 2,2% na recessão. Ela baixou por causa do fiscal. Baixou porque a economia parou, travou. E aí ela baixou. Então eu tenho um entendimento um pouco diferente do que foi aquela redução, porque o Brasil parou na pandemia. Ou o Banco Central trazia a taxa de juros para o mundo inteiro, desculpa. O mundo inteiro parou. Essa é a razão correta na minha avaliação. A gente tem que respeitar a avaliação do mercado e, obviamente, da própria IFE. Mas a razão foi uma recessão brutal que o Banco Central foi forçado a fazer essa redução. Agora, não adianta, temos que lidar com o estrangulamento no primário. Vamos discutir os juros, mas o Brasil caminha para um estrangulamento crítico em 2027 e já uma situação muito delicada em 26. E nunca houve um primário capaz de pagar juros no Brasil, desde 99 para cá. Então tem que ser corrigido. Não adianta eu cortar tudo que tem despesa primária se eu não vou alcançar, eu vou pagar os juros, ou seja, eu vou estar acrescendo a dívida pública sistematicamente. A despesa de juros não afeta o caixa, porque é rolada o principal e capitalizado os juros. Então, onera o horizonte das novas gerações, de médio e longo prazo, porque cresce a dívida. E eu concentro renda, né? Que eu estou pagando para quem está lá, aplicando e vivendo ali daquelas taxas de juros. Mas independente da dinâmica dos juros, que é verdadeira, que tem que ser decifrada, a despesa financeira cresce e a dívida cresce, você tem um problema concreto, emergencial, que é um quase estrangulamento em 26 e um estrangulamento fiscal primário absoluto em 27. E eu acho que o programa se chama 2 pontos. E aqui múltiplos pontos. Olha aí como em 5 anos, se a primária tem esse problema, que eu acho que não tem, em 5 anos, pagando 1 trilhão por ano, o Brasil também não consegue se sustentar. Olha, tenho certeza que não tinha ocorrido tão recentemente uma discussão tão boa de vocês assim, não é? Discussão riquíssima. Gente, muito obrigada, muito obrigada. De fato, tem assunto ainda para a gente continuar discutindo. Vamos discutir. Traz de novo, Daniel. Daniel, traz mais temas aqui. Traga esses entrevistados. Mas traga... A IFE não mexe muito com o monetário e tal. Nosso foco é orçamentário fiscal, mas traga um especialista e um diretor do Banco Central para debater com o Mauro sobre essa questão do nominal dos juros. Não, eu estou muito feliz, realmente, para concluir, acho que nós vamos concluir agora, né? Estou muito feliz, o Marcos, ele realmente, a IFE tem cumprido um papel, quero deixar isso registrado publicamente, tá, Marcos? Um papel exercido. Eu sou leitor permanente. Se não disser todo mês, pelo menos de 2 em 2 meses eu leio, até para acompanhar a sequência de análise futura. E eu me animo sempre com o Brasil. O Brasil tem soluções, reforma tributária, questão fiscal, e tudo isso eu vibro muito, porque eu acredito sim que é possível fazer um Brasil cada vez mais justo e um país ainda mais desenvolvido. Eu queria agradecer também e terminar, porque essa injeção de notícias complexas e difíceis pode induzir a determinado comportamento do nosso espectador. Eu terminaria, o Ariano Suassuna tem uma passagem ótima, onde ele fala que o otimista é um ingênuo, o pessimista é um chato, um amargo, e que ele preferia ser um realista esperançoso. Então, a profissão do brasileiro nessa quadra do século XXI é ser um realista esperançoso, e é assim que eu me posiciono. Marcos, muito obrigada. Benevides, muito obrigado também. E Daniel, tema hoje com a discussão quentíssima aqui. Claro, a gente sempre agradece a você. Aproveita, olha lá os outros programas aí que vocês vão ver também outras discussões super importantes, super fortes a respeito dos outros temas econômicos. São muitas as pautas econômicas aqui no programa, no 2 Pontos, toda quarta-feira, com um novo assunto que tem impacto no seu dia a dia, mesmo quando parece algo tão difícil, né? A gente está falando de conta pública, ficou muito claro que impacta na vida de cada um de nós brasileiros. Muito obrigada pela audiência, compartilha, chama mais gente para assistir. Segue a gente também nas redes sociais, porque tem vários cortes desses momentos aqui que vocês vão acompanhar por lá e poder também compartilhar. Até semana que vem.